Um grupo necessitará de todos esses tipos de funções se quiser sobreviver e realizar sua tarefa. No início do trabalho de um grupo, as funções de iniciação são extremamente necessárias. Se realmente eu quiser que a minha equipe sobreviva, eu tenho que ter um líder que realize todas as tarefas que nós falamos. Quando nós iniciamos um trabalho em grupo, a função de iniciação é a mais importante. É eu trazer primeiramente os meus subordinados para mim. Mais adiante, à medida que as soluções vão sendo propostas, as funções de regulação, de controle e informação podem assumir importância muito maior. E depois, com o decorrer das coisas que vão acontecendo, pode acontecer a parte de meta, a parte de prazos, a parte de informar fique um pouco mais importante do que a iniciação. Apoiar, as funções de apoio e de avaliação são necessárias o tempo todo, mas principalmente quando o grupo se aproxima das decisões finais. Eu necessito apoiar todos os meus subordinados, para que eles possam estar motivados todos os dias para o trabalho. Eu preciso avaliá-los o tempo todo. Como eu disse, eu não preciso ficar 24 horas no pé deles, mas eu preciso saber como está sendo a produtividade deles, principalmente quando está chegando lá no final da meta que foi proposta anteriormente. O trabalho de grupo será então efetivo na proporção em que as funções necessárias do grupo forem sendo executadas pelos membros da exata ocasião que delas precisa. Quando nós falamos de grupo, nós sabemos que as cabeças pensam de formas diferentes e eu preciso conhecer o meu grupo primeiramente para saber como lidar com cada um deles. As funções que são executadas nem sempre são na mesma proporção de todos. Eu posso, de repente, ter novos colaboradores dentro da minha equipe. Então, eu preciso estar ligado à função iniciante. Eu posso ter algum membro da equipe que está passando por um problema. Eu preciso estar ligada à função de apoio. Eu tenho um outro grupo que não ou um membro do meu grupo que está com dificuldade de conseguir bater meta. Eu preciso estar ligada a esse tipo de grupo. Então fala que tudo vai de acordo com a forma que está sendo executado por cada membro. As funções de liderança podem ser executadas quase totalmente por uma só pessoa, ou pode ser realizada por muitos membros diferentes do grupo. Normalmente nós ouvimos falar em líder, não líderes. Dentro de uma equipe, tudo depende do tamanho da equipe. Se a equipe não for muito grande, eu não tenho necessidade de ter mais de uma pessoa liderando. Ou, de repente, eu posso ter líderes, por exemplo. Eu tenho uma equipe monstruosa de grande. Então, eu tenho um líder para iniciantes, eu tenho um líder para apoio, eu tenho um líder para decisão, eu tenho um líder para cada proporção que for necessária dentro daquela equipe. Quando faltam as funções necessárias, os progressos do grupo são lentos e irregulares.
é uma escada, gente. Todas as funções, elas precisam ser executadas. Caso isso, é como aula de recursos humanos. Quando vai se fazer uma entrevista, precisa começar do início e fazer de forma correta para que chegue no final e realmente saiba quem é a pessoa apta àquela vaga. Dentro da liderança é a mesma coisa. As funções, elas precisam ser feitas passo a passo. Caso isso não aconteça, acaba sendo irregular e os grupos ficam perdidos. Quando os membros sentem que é preciso ou não conseguir, quando os membros sentem o que é preciso ou não conseguem realizá-lo, podem regredir, voltando à satisfação das necessidades à custa dos outros. Por exemplo, brigando, falando excessivamente, omitindo-se. E aí acontece exatamente um exemplo desse, quando eles não conseguem realizar aquilo que realmente é dado para eles. Se eu não tiver um apoio ali, pode haver a desmotivação, regredindo então e falando, né, que necessita de uma meta menor, que o outro é melhor do que ele porque de repente tem alguém mais próximo a ele. E aí começam então as brigas e tentando tampar o sol com a peneira nas suas omissões. Estilo de manejo de conflito. Antes de pensar numa forma de lidar com um conflito, é importante e conveniente que o coordenador procure compreender a dinâmica de conflitos e suas variáveis. Toda empresa tem conflito, isso é inevitável. E como que eu vou lidar com esse conflito? Primeiro eu preciso entender como que surgiu o seu conflito e como que isso foi se abrangendo. É necessário que se obtenha uma compreensão razoável da situação, que lhe servirá de base para a escolha de uma estratégia de ação. Para isso deve considerar. Então eu preciso ter uma base para eu poder saber como agir. A natureza divergências. Relaciona-se com informações e definições diversas sobre o mesmo problema, cujos fatos não são considerados da mesma forma pelas pessoas, em razão das diferenças individuais que implicam valores, percepções e considerações morais diferentes, e porque nem todos têm acesso às mesmas informações sobre o assunto. Primeiramente, são relações divergentes. Cada um fala de um jeito,